Você vai ter agora um direcionamento. E isso aí, não quero fugir do tema. Qual é o nosso tema, pastor? Alguém pode me socorrer? O tema dessa noite não tem? Amém, glória a Deus. Então, queridos, foi dito aqui que era para colocar a casa em ordem, mas eu creio que a maior ordem que nós temos na nossa vida é planejar exatamente o que nós queremos fazer com aquilo que nós somos. E eu tenho pensado muito nisso, pastor. Eu tenho pensado muito nisso para mim. Eu tenho pensado exatamente por que eu cheguei até aqui. Eu fiquei pensando muito nessa semana, por que eu estaria aqui hoje. Toda vez que eu ganho uma oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo, eu fico meditando e pergunto ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer para a sua igreja? O que o Senhor quer que eu fale? Qual o seu plano para esse dia? Qual o seu projeto? O que o Senhor está realmente determinando que seja dito? E a nossa vida, querido, é uma série de mudanças. Uns nasceram para ser, outros nasceram para não ser, mas serão. Amém? Fala a pessoa mais próxima de você ou do seu lado, diz assim para ele: Deus quer mudar a nossa história. E às vezes é difícil quando nós nos acostumamos a ser o que somos e estamos adaptados, à nossa zona de conforto, ao nosso mundo, ideal, segundo nós já nos acostumamos, e o Senhor vem para nos tirar ou nos incomodar a ser diferente. Amém? Por isso eu queria compartilhar com os irmãos. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Amém? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente da Judeia, vinham gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando
o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca apaga. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça, querido, tira toda a ansiedade, relaxa na presença de Deus e se prepara para aquilo que foi dito aqui. Senhor, obrigado, ó Pai, porque foi dito aqui que hoje é um dia de uma palavra profética. Foi dito aqui, Senhor, que eu seria o seu mensageiro. Ó Pai, foi um encontro hoje entre mim e a sua igreja que não foi planejado por nós, mas pelo Senhor. Por isso, ó Pai, chegamos até aqui. E, ó Pai, eu quero te entregar, Senhor, nesta hora, minha mente, meu coração, a minha alma. Que o Senhor, ó Pai, possa me encher, que eu me esvazie, diminua, que o Senhor cresça. E que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, segundo tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem determinado e planejado no teu coração. Fala conosco, ministra nossas vidas, que consigamos compartilhar aquilo que a tua palavra diz e sair daqui, como foi dito, diferente da forma que chegamos, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém, queridos? A palavra do Senhor nos revela que Jesus não chegou de qualquer maneira. E eu costumo chamar a atenção, irmãos, para algo muito importante sobre a natureza de Jesus e a manifestação de Jesus na terra. Jesus veio pelo ventre de uma virgem chamada Maria, e Jesus nasceu, cresceu como toda criança. Eu não sei se Jesus fez muita arte, eu não sei se Jesus era levado, eu não sei se Jesus era difícil de ensinar. A Bíblia não conta todos os detalhes, irmãos, mas nós entendemos que Jesus esperou 30 anos até o cumprimento do seu chamamento ministerial. Fala com o pastor assim, 30 anos. É fácil falar, não é, irmãos? Mas alguém lembra como demorou chegar aos 30 anos? Você lembra, irmão? 30 anos. Jesus esperou 30 anos e diz que ele crescia na presença do Pai. Ele crescia, em sabedoria, em entendimento. Jesus, se você for ver em outras passagens diante dessa, Jesus ele tinha o hábito de ir na sinagoga. Ele cresceu dentro dos princípios judeus. Foi circuncidado, ele aprendeu a Torá, ele foi ensinado na Torá, ele foi exatamente doutrinado como todo judeu, irmão. Jesus esperou e passou por todas essas coisas, exatamente se alimentando, se fortalecendo e tendo, em seu coração uma estabilidade daquilo que ele era. Por quê? Jesus tinha uma própria natureza, Jesus tinha uma essência, Jesus tinha um chamamento desde o ventre da sua mãe. Jesus não nasceu de qualquer maneira e não foi gerado nem pela vontade da carne nem do sangue, mas ele nasceu de carne, sangue e ossos como qualquer um de nós. E isso às vezes foge do nosso entendimento, porque nós entendemos que há a natureza divina de Jesus, mas Jesus foi 100% homem. E isso não pode fugir do nosso entendimento. Jesus foi 100% homem. Jesus é 100% homem, mas Jesus é 100% Deus. E como Deus, querido, às vezes eu fico pensando como era o Jesus menino, o Jesus adolescente, o Jesus homem, o Jesus judeu. Porque ele tinha ali naquele momento como homem a sua nacionalidade, a sua própria natureza, os seus próprios princípios que foram incutidos nele a partir da sua criação própria, como ser humano. Mas quando chega o tempo determinado, tudo aquilo que foi profetizado, dito pelos profetas, de geração em geração, conforme era esperado para acontecer, Deus levanta uma voz depois de 400 anos de silêncio, chamado profeta João Batista. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, a voz profética determina caminhos novos na nossa vida, amém? Você entendeu isso? A voz profética, querido,
ela determina caminhos novos na nossa vida. Por quê? A voz profética, ela cumpre um propósito determinado pelo próprio Deus. E essa voz profética, ela não se calou, nem antes, nem durante, nem depois de todo o propósito de Jesus. Jesus deixou toda a profecia preparada para ser profetizada de geração em geração. Por isso disse ele: os céus e a terra passarão, a minha palavra não passará. A voz profética de Jesus, a palavra profética de Deus continua viva para mim e para você. Continua sendo determinada, direcionada, nos dando entendimento, crescimento, mas aí naquela geração levanta-se João Batista. João Batista, apesar do aspecto aqui descrito, vestido com uma roupa de pelo rústica, um cinto de couro, se alimentando de uma forma estranha, mesmo assim, querido, João Batista também foi criado nos princípios voltado à natureza conforme era todo judeu. Por quê? O seu pai era um sacerdote. Mas agora João era um homem. João era um profeta. Alguém com um chamado. Alguém que desviou, o seu caminho, porque filho de profeta já era direcionado para ser um futuro profeta, ou sacerdote, ou lá o que fosse, dentro da casa do Senhor, era uma linhagem, mas João quebrou essa linhagem, segundo a ordem sacerdotal da sua casa, para agora seguir, ou seja, para ser levado a cumprir o propósito de Deus na sua vida. E vem João como uma voz que clama no deserto. E essa voz que clama no deserto começa a trazer um grande avivamento e um despertamento sobre aquela geração. E o avivamento, o despertamento, ele não começa com manifestação de poder sobrenatural. Pastor Alexandre, eu acho isso muito interessante, porque não começou com muitos milagres. Não começou com cegos vendo, com paralítico andando, não, querido. Mas começou com uma proposta simples, um chamado para mim e a sua decisão. Porque mudança, querido, para decisões, à medida que nós pedimos ou ansiamos na igreja ou na nossa geração um grande avivamento, começa com uma decisão pessoal. E isso é difícil. Porque nós começamos aqui a falar que as mudanças, são geradas em nós naquilo que nós não planejamos. Mas para entrar no planejamento ou no propósito de Deus, eu tenho que abrir mão da minha natureza e dos meus próprios planos. E a voz de João Batista, a voz profética de João, traz aquele povo agora para sair da sua zona de conforto, do seu comportamento, da sua natureza, até mexendo com os próprios doutores da lei daquela geração e trazendo todos a um posicionamento pessoal decisivo. Por quê? Iria apenas ser batizado. Mas para se batizar, querido, João diz assim, arrependei-vos e convertei-vos. E o grande avivamento do Novo Testamento começa em arrependimento e mudança de comportamento. Nós estamos agora vivendo uma geração, querido, onde há um grande equilíbrio visual de entendimento em que tudo está se cumprindo. Todos dizem agora, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E as igrejas afirmam e são taxativas que nesse tempo acontecerá um grande avivamento. E se isso é o projeto, ou se esse é o propósito, ou se já está profetizado, é o momento em que haverá um grande arrependimento e uma mudança de comportamento em toda a igreja. Mas as pessoas ainda estão pedindo sinais, milagres, coisas sobrenaturais.
Mas essa geração, querido, esse tempo, é o tempo da voz de João Batista. Ei, irmão, esse tempo é o tempo em que a voz de João Batista ecoa nos corações, porque João estava falando com pessoas que já conheciam toda a Torá, a lei do Senhor. Homens que se diziam doutores, ministros. E com esses, João foi mais duro. Porque o pecador, ele se arrepende e vem, mas o doutor, ele julga. Ele seleciona. Será que essa palavra é de Deus mesmo, Alexandre? Botou esse sujeito aí, está aí gritando no microfone. Irmãos, João gritou muito naquela geração sem microfone, sem caixa de som, irmão. E diz que iam multidões das cidades ter com ele de outras regiões. Sabe por quê? Se espalhou o impacto da palavra: arrependei-vos e convertei-vos. E a nossa geração, o nosso tempo, nós hoje, estamos precisando ecoar essa grande reforma na história da igreja: arrependimento e conversão. Porque como no tempo em que Jesus estava começando o seu ministério, Jesus está voltando, querido. Porque no tempo em que Jesus foi até João e disse assim: me batiza. João disse: não, mas eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Ele disse: não, vamos cumprir tudo. Eu quero dizer para você, fala a pessoa que está do seu lado aí, Jesus vai voltar e vai cumprir tudo. Jesus vai voltar, querido. E Ele vai cumprir tudo. É a natureza de Jesus. Jesus não vai mudar o seu comportamento porque Ele ama mais ou ama menos. Jesus não vai fazer diferente nem para me agradar e nem porque hoje a igreja é exatamente o que Ele disse que seria. Jesus não vai se impressionar, querido, com o tamanho da igreja, nem a grande multidão que tem hoje para dizer: Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas. Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço, diz o Senhor. A nossa geração é a geração que precisa de uma mínima coisa: arrependimento e conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. É a mensagem dessa geração, querido. É o avivamento para essa geração. Para cada um de nós. E eu temo e tremo de estar no sacerdócio. Porque para sacerdócio não é só arrependei-vos e convertei-vos, não. É raça de víbora. Produza frutos que gerem testemunho de arrependimento. E o que nós estamos fazendo aí? Querido, eu tenho que já produzir. Porque o pecador tem que se arrepender. Eu tenho que produzir. Por quê? Porque quanto mais é dado, querido, mais será cobrado. E nós estamos vivendo uma classe, de alto nível. Uma classe que dá na internet, assim, aula de doutrinação, de teologia, de princípios bíblicos. Irmão, a coisa hoje está difícil. Você vai no YouTube e você sai teólogo. Porque você aprende o que você quiser. Qualquer coisa o Google te tira dúvida. Agora tem a IA que ela fala tudo do Evangelho. E mais um pouco. Não tem dificuldade de se aprender. E nós temos a falsa ideia que nós estamos municiados, preparados para qualquer coisa. Nós somos a geração mais frágil que eu tenho visto em mim. Há poucos dias,
Eu sou muito apegado a missões, eu sou muito apegado à obra do Senhor, eu sou muito apegado a produzir frutos que mostrem o arrependimento. E, queridos, eu tenho visto o que tem acontecido aí na África. Irmão, tem gente morrendo pelo Evangelho. E não é de brincadeira, não. É uma coisa assim, absurda, o que estão fazendo. Os mártires hoje é uma coisa assim. Às vezes a gente fica preso, né, no nazismo, que aconteceu naquela geração. Irmão, está acontecendo coisa terrível agora. Mas ninguém fala. E quando a gente, né, como o pastor falou, pega o celular e fica assim, quando aparece na cena, a gente passa rápido, para não prestar muita atenção. Porque não interessa, irmão, não me interessa. Eu quero uma palavra profética. Eu quero algo que me dê ânimo. Eu preciso de alguma coisa que levante o meu astral. Eu quero sair de casa positivamente, sabendo que Deus me ama. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, querido, Deus te ama, mas o que você vai fazer com esse amor a hora que Jesus voltar? Porque aquela geração pensava que estava preparada. Aí aparece João, sem o aspecto sacerdotal, sem a doutrina sacerdotal, sem a palavra sacerdotal, um homem grosso, rígido, com o dedo apontando e gritando em alta voz: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E agora? Quem vai nos alertar? Passou a geração de João. Passou o tempo de João. Jesus cumpriu tudo, querido. Quando e como eu vou me arrepender e me converter? Como e quando eu vou deixar ecoar dentro de mim essa palavra de mudança para a minha vida? Como, querido, eu vou sair da minha zona de conforto e quando eu vou me lançar nas águas da purificação? De que maneira eu vou me apresentar ao profeta, ao sacerdote e dizer assim: eu tenho vergonha do que eu tenho feito, eu tenho vergonha de mim, eu preciso ser purificado pela graça do Senhor. Essa palavra de João, ela é o grande avivamento para a nossa geração. Mas até onde o meu coração está endurecido? Até onde eu vou ouvir do Google essa mensagem? Ou talvez ela tenha ecoado no YouTube, mas eu não dei muita atenção, porque o tempo de João passou. Eu me conformo em dizer: João não existe mais. Mas eu quero te dar um recado, querido. Jesus está vivo. Ei, João realmente já virou pó do pó, mas Jesus está vivo. Fala a pessoa do seu lado: Jesus está vivo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?